Olá, estudante, tudo bem? Mais uma vez aqui pelo canal da oficina, sou o professor Marcos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o cilindro reto, uma figura muito simples, muito famosa nos nossos estudos de geometria espacial. Aquele mesmo que a gente começa desenhando um retângulo, que facilita bastante a construção da figura à mão livre. Vamos lá. Então a gente faz um retângulo, desenho um retângulo, eu já vou até nomear os vértices desse retângulo para organizar A, B, C e D. A partir desse retângulo a gente pode representar um cilindro reto. Basta que você imagine que aqui existe uma circunferência, a gente está olhando em perspectiva, por isso que fica um desenho mais ou menos assim. E aqui a outra base que a gente pode representar assim, tudo bem? Então nós temos o cilindro reto. Vale a pena falar o quê? Ele é reto porque geratriz e altura são iguais. O quê? Isso aqui, ó. A altura, essa medida, é igual à geratriz, no caso dessa figura. Significa que esse segmento aqui, que separa a figura do meio ao redor dela, é um segmento que chega fazendo 90 com o plano da base. Uma definição que vocês estão bem familiarizados com ela, ok? Vamos pensar que aqui nós temos diâmetro. Vamos representar aqui embaixo que é melhor, né? Ó, aqui está o diâmetro da base. Esse retângulo aí que vocês estão vendo, ele é relativamente famoso, né? Ele é chamado secção meridiana. Nós temos aqui um diâmetro 2R e outro diâmetro 2R. É aquele retângulo correspondente a um corte que deixa metade da figura de cada lado. Então vocês já devem ter ouvido falar dele. Prestem muita atenção. Tenho uma proposta para vocês. Vamos tentar calcular com elementos genéricos, né? Literais aí, teóricos. Vamos tentar calcular a distância que separa o ponto A do ponto C. Isso aí poderia vir num texto assim, ó. Olhando para a figura, calcule a distância entre os pontos A e C com os elementos fornecidos, ok? Vamos lá. Distância entre dois pontos no espaço é a medida do segmento que tem por extremidades esses dois pontos. Segmento que liga esses dois pontos. E a gente pode desenhá-lo aqui, ó. Então, segmento AC tem uma medida que é D1. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou chamando isso aí de D1 e não simplesmente D. Aguenta um pouquinho, tá bom? Então, a gente está passando por dentro da figura, observe. É uma distância no espaço. Estou indo do ponto A até o ponto C. Vamos calcular essa distância? Pitágoras, hein? Olha o Pitágoras. Nós temos aqui a possibilidade de usar Pitágoras nesse triângulo retângulo que a gente observa, como se ele estivesse atravessado aí no interior da figura. Tudo bem? De novo, geratriz, furando o plano da base, fazendo 90 graus. Esse ângulo é 90 graus. A hipotenusa é aquilo que eu quero calcular. Olha, distância entre dois pontos, agora ganhou um papel de hipotenusa de um triângulo retângulo. Oba, já estou pensando no Pitágoras. Ó, esse cateto, diâmetro da base, 2R. Essa medida, estrutura retangular. Lados opostos são iguais. Aqui eu tenho H igual a G também. Pô, eu queria enxergar melhor isso aí. Ah, é? Então, ó, esse triângulo aqui que eu estou achurando, se você quiser, você pode trazê-lo aqui mais para baixo, ó. Vou reproduzi-lo aqui embaixo. Acho que isso pode ajudar você a enxergar um pouco melhor. A figura é um pouquinho mais limpa. Então, nós temos aqui H igual a G, temos a distância D1, temos aqui 90 graus e temos aqui o quê? 2R, ok? O bom e velho teorema de Pitágoras se encarrega de fazer a parte dos cálculos para nós. O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. É opcional na minha conta. Eu vou usar H ou G, tanto faz. Vamos fazer os cálculos aqui, ó. D1 elevado ao quadrado é o H. Vou usar o H então, poderia usar G nesse caso. Somado com quanto? Cuidado! Cuidado! Nós vamos calcular agora o quadrado de 2R. Essa expressão toda entre parênteses, não se esqueça. Então é o quadrado de tudo isso aqui, ó. 2R. Como é que vai ficar isso? D1 ao quadrado, certo? É o H quadrado mais 4R quadrado. Vou isolar o D1 tirando a raiz dos dois lados e vou obter isso aqui, ó. D1 é a raiz quadrada de quem? Hzão ao quadrado mais o quê? 4R quadrado. Muito bem, tá aí.
Eu não estou preocupado com uma questão específica do vestibular, não estou. Não estou preocupado com número, estou preocupado com conceito, relacionar figuras, usar suas propriedades. Estou fazendo com letras, isso é uma situação genérica. Eu sei o caminho que eu vou usar para obter a distância de A até C. Só mais um comentário antes de eu mudar de assunto, ou quase não mudar, vocês vão perceber. A distância entre A e C é a maior distância entre dois pontos que pertencem à superfície do cilindro. Vou falar de novo. A distância de A a C é um exemplo de distância máxima possível entre dois pontos da superfície do cilindro. Se você quiser marcar dois pontos em cima da superfície, e se você quiser que a distância entre eles seja máxima, esses dois pontos deverão estar posicionados de um jeito similar a esse aqui, ó. Um outro exemplo seria de B até D. É a maior distância possível entre dois pontos, eles pertencentes à superfície do cilindro. E distância é um segmento que passa por dentro dele nesse caso. Ok? Estou falando de uma coisa que é muito importante no vestibular, olha só. Tem uma situação parecida com essa, que você não pode confundir com essa. Eu vou reproduzir a figura e vou propor um novo probleminha para nós. Olha só, aqui do ladinho, ó. Vamos pegar esse cilindro de novo. É só desenhar um retângulo ABCD, aqui está, olha lá, ABCD. Vou representar as circunferências em perspectiva, então eu vou ter essa visão das coisas. Vamos aqui contornar a figura um pouquinho mais forte, ó, né? E nós temos agora uma outra missão, preste bem atenção. Eu vou até propor que vocês pensem nos mesmos elementos, ó. Isso continua sendo 2R, isso aqui continua sendo H, que nesse caso é igual a G. Olha a pergunta que eu vou fazer agora, ó. Qual é o comprimento da menor trajetória entre A e C percorrida sobre a superfície do cilindro? Vou falar de novo. Qual é o comprimento mínimo de uma trajetória que ligue A a C, necessariamente percorrida sobre a superfície do cilindro? Eu não tenho mais a liberdade de voar por dentro da figura pela menor trajetória. Agora eu sou obrigado a andar, feito uma formiguinha, sobre a superfície do cilindro, saindo de A e chegando em C, o menor caminho possível. Pensa. Se quiser parar o vídeo para você pensar, né? Beleza? Então, ó, você vai pensar e vai chegar à conclusão de que a formiguinha desce mais ou menos assim, ó. A trajetória dela é essa curva estranha. Que é isso? Isso é uma curva no espaço. A formiga vai andar sobre essa superfície lateral para chegar no ponto C. Temos um problema sério aqui. Professor, que curva é essa? Um pedaço de circunferência? Um pedaço de parábola? Um pedaço de elipse? É um trecho de uma função polinomial esdrúxula? Ei, para de pensar nisso. Toda vez que te perguntarem qual é a menor trajetória ligando dois pontos como A e C sobre a superfície do cilindro, percorrida sobre a superfície do cilindro, o truque é desenrolar a lateral. O truque é desenrolar feito coisa que... é igual papel higiênico, que você vai desenrolando. Então nós vamos fazer assim, ó. Olha aqui, nós vamos enxergar o que seria o resultado de desenrolarmos a superfície lateral. Vejam vocês. Quando a gente desenrola essa superfície lateral, é porque você abriu assim, ó, passei a tesoura aqui, extraí essa base, olha que interessante, tirei também essa base, aí eu abri em cima e embaixo, e eu simplesmente desenrolei. A superfície que a gente obtém com esse raciocínio é uma superfície retangular, uma vez que a gente já começou com cilindro reto. Olha que importante, estou falando hoje de cilindro reto, beleza? Agora, muito cuidado, vamos lá. Quando eu viajo daqui até aqui, desenrolando, eu chego exatamente no meio do caminho, ó, e encontro o ponto A. Quando eu termino de fazer o giro, eu vou chegar novamente num ponto equivalente a B, certo? Ponto B novamente, então desenrolei. Embaixo aqui nós temos, eu fiz a viagem de C até D, que foi metade do caminho, D está aqui, né? E tenho agora de D até C, vou chegar aqui ao ponto C. Presta atenção, hein? O fato de eu ter desenrolado a superfície não esticou e nem encolheu essa superfície.
O fato de ela ser redonda e eu planificá-la não fez com que essa linha esticasse ou encolhesse. O que eu ganho, e que é muito vantajoso, é que agora eu a vejo como um segmento de reta. A superfície só mudou de forma. Menor distância entre A e C sobre a superfície, agora virou uma situação plana. Menor caminho entre dois pontos de um plano. Olha que interessante. Segmento de reta que tem por extremidades esses dois pontos. Olha que legal. Então, isso aqui eu tinha chamado a primeira de D1, agora vocês entendem, né? Essa aqui eu vou chamar de distância D2. É uma outra distância que pode ser perguntada nessa figura, fique atento. Ela está aqui, ó, D2. Muito cuidado com o conceito. Agora nós estamos abrindo o quê? 2πr, comprimento de uma circunferência de raio R. Isso aqui tudo, ó, isso aqui tudo é 2πr, certo? Perímetro de uma circunferência de raio R. Aí, ó, você tem metade do caminho, beleza? Ó, metade do caminho, porque isso aqui é uma semicircunferência, beleza? Então, você vai ter aqui, ó, π vezes R e aqui o outro π vezes R. Metade de metade de 2πr e metade de 2πr. Ok? Agora, ó, estrutura retangular que nós temos aqui, ó, o comprimento H igual a G se repete nessa posição. H igual a G. Opa! H igual a G. Muito bem, chegamos. Aqui está o triângulo retângulo. Aqui está a oportunidade para a gente usar, mais uma vez, o teorema de Pitágoras. Agora os elementos são H ou G, tanto faz. É um dos catetos, πr é o outro cateto, e temos aqui o que? D2 é a hipotenusa, ok? O que a gente faz? Pitágoras mais uma vez. Teremos quadrado da hipotenusa, soma dos quadrados dos catetos. Conta muito parecida com aquela, por isso que às vezes os alunos erram. Raciocínio mais ou menos, algumas coisas aqui são parecidas com aquela primeira parte. Então você faz D2 ao quadrado, é o que? H ao quadrado, mais o que? πr. Atenção! Todo mundo entre parênteses. Estou elevando ao quadrado o produto π vezes R. Muito cuidado. Aqui eu vou ter π quadrado, R quadrado. E aí eu vou poder isolar o D2 dizendo que ele é tcharam, H quadrado mais quanto? π quadrado, R quadrado. Vou falar de novo, tá? Não estou preocupado com uma questão específica de vestibular. Estou preocupado com o conceito, com a definição da figura, com a propriedade que ela tem. Trabalhar com letra dá pra gente o quê? Autonomia de entender os conceitos e suas relações, ok? Então temos aí, ó, olha que interessante, só para terminar. A gente imagina que essa estradinha aqui, né, vai gastar mais gasolina que esse caminho reto aqui, não é verdade? E realmente, isso aqui, essa quantidade D2, é maior do que D1. Se você olhar aqui dentro, ó, H quadrado, 4R quadrado. Aqui nós temos H quadrado, π quadrado, R quadrado. Veja que π elevado ao quadrado é maior do que 9, gente. Porque π é 3,14 e lá vai alguma coisa. Se eu elevar ao quadrado é maior do que 9. Esse número é maior do que 9 e esse número é o quê? 4. O resto é tudo a mesma coisa, então a gente percebe que realmente o D2 é maior que o D1. Faça de novo isso sozinho, dê essa aula para você mesmo. Treina isso, pensa no conceito, treina o desenho da figura, perceba a geometria plana envolvida. Sucesso para vocês. Antes de eu terminar, não se esqueça, inscreva-se em nosso canal, participe aí, dê suas opiniões, tire suas dúvidas, curta, que a gente quer continuar ajudando você. Muito obrigado e até a próxima dica.